Bom, pessoal, eu vou começar então, em respeito aí todo mundo que estava na fila. Então, vamos lá. Meu nome é Mariana Lemos, é com uma imensa alegria e em nome do time Nestlé Health Science que iniciamos mais um no Tribunal. Muito obrigada pela presença e também agradeço a todo mundo que está conectado em polos de transmissão ao redor do Brasil. Tem gente que está em hospital, tem gente que está em clínica, em instituição de longa permanência. É isso aí, conectados na plataforma educacional da Nestlé, que é o Avante Nestlé. Todo mundo está cadastrado no Avante? É isso aí, tem que cadastrar, hein? Quero ver todo mundo lá, então. E depois, quem quiser assistir de novo, é só entrar lá na plataforma da Nestlé, Avante, e conectar, que vai estar disponível lá o simpósio, tá? A gente trouxe esse ano um tema super atual, que vem sendo discutido nos grandes congressos fora do Brasil e aqui no Brasil também, que é o tema Cada Paciente é Único, como personalizar a terapia nutricional. E para discutir esse tema tão importante, a gente trouxe aqui um time de especialistas, né? Então, Dr. Tiago Gonçalves, Dr. Paulo Ribeiro e 3 super nutricionistas que vão trazer esse tema para vocês. E para começar, né, a gente vai relembrar o importante passo que foi dado, que é o Acordo de Viena, que é a nutrição como direito humano. E para trazer esse tema tão importante, convido ao palco o Dr. Tiago Gonçalves, atual presidente da Braskem. Dr. Tiago. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um privilégio, né, estar falando de um tema tão importante, né, e essa conquista que nós tivemos aí nesse último ano, né? O cuidado nutricional como um direito humano, tá? Então, só para a gente relembrar, né? Tudo o que a gente conseguiu lá em Viena, assinando a Declaração de Viena. Então, a gente pode começar mostrando essas imagens que muitas vezes nos chocam, nos assustam, né? Quando principalmente uma pessoa leiga olha essas imagens, associam a desnutrição a essas imagens, né? A desnutrição por inanição, por insegurança alimentar. Esse ano tivemos muitas matérias, né, sobre isso, né? E como as pessoas ficam chocadas. Mas muitas vezes as pessoas não ficam chocadas com essas imagens, com um paciente na UTI, né? Então, sem nenhum acesso enteral, nem uma nutrição parenteral, um paciente em jejum, né, uma plaquinha do jejum nesse paciente, não chocam com um paciente em politrauma, que não tem como se alimentar via oral e não foi pensado em estabelecer uma via alternativa de alimentação para ele, ou uma paciente pós uma artroplastia, uma paciente idosa após uma artroplastia, sem ali a suplementação nutricional. E aí, todos esses pacientes em jejum, caminhando ou já com uma desnutrição relacionada às doenças. E essa desnutrição que nós ainda não temos um CID específico para isso, né? A gente observa isso. É a doença mais prevalente hoje nos hospitais. Não é a doença cardíaca, não é a doença pulmonar, não é a doença oncológica. É a desnutrição relacionada às doenças. A gente sabe que a prevalência é maior de 50%. E nos hospitais não tem nada, né, mais, né, nos hospitais gerais, nada mais específico do que ter mais de 50% de uma doença como a desnutrição. E nós ainda só temos os CIDs de desnutrição relacionados, então, à desnutrição de leve, moderada, daquele paciente por uma desnutrição crônica, mas não um paciente com esse tipo de desnutrição. E é aí que a gente precisa atuar. A gente sabe disso desde o Ibranutri, Dr. Dan, Dr. Isabel, já desde lá, né, do século passado, né, lá quando a gente já estudava isso, já sabia que a desnutrição tinha uma prevalência muito alta, né? Então, o Ibranutri já mostrou para a gente essa prevalência quase de 50%. E quanto mais tempo esse paciente ficava internado, quando ele passava de 15 dias de internação, isso aumentava para 60% os pacientes de desnutrição hospitalar. Então, e 12% já entravam no hospital com desnutrição grave. Então, a gente sabe que isso tem um impacto extremamente negativo. Esses pacientes, eles ficam mais tempo internados, esses pacientes têm mais complicações infecciosas e o que talvez a gente precise sempre sinalizar para os gestores de saúde é a questão do custo-efetividade. Quanto esse paciente é muito mais caro para a instituição quando a gente não emprega um cuidado nutricional adequado,
né? Depois, o estudo ELAN, um estudo da América Latina, com N maior, né, do que aqueles 4.000 do IBRANUTRI, então um N de mais de 9.000 pacientes, mostrou realmente dados muito semelhantes do estudo brasileiro. Então, mostrando que a prevalência nos países da América Latina, em média, era de 50%, essa desnutrição nos primeiros momentos, né, da internação hospitalar, né, com os dados, né, em Brasil, então, 48,1%, mas Argentina já com mais de 60% de prevalência de desnutrição, e os fatores de risco associados aos pacientes que já tinham esse diagnóstico na admissão, né? Claro que pacientes idosos, principalmente pacientes com algum diagnóstico infeccioso ou, né, ali com uma razão de chances quase de 3 vezes mais quando ele era oncológico. Então, isso fica muito claro para a gente que atua na terapia nutricional. Depois, esse estudo Nutridia, né, da doutora Cristina Gonzalez, mostra a prevalência na cidade de Pelotas, mostrando que a ingestão oral desses pacientes é uma ingestão muito baixa. Então, vocês veem que pacientes do sexo feminino têm uma ingestão hospitalar quase de 20% nula, essa ingestão, e 43% tem uma ingestão abaixo de 50% no hospital. Isso é bem concordante, então, com o sexo masculino também. Então, mostrando que nós sabemos que essa desnutrição é de 50%, hoje a gente tem dados até maiores, quando a gente vai para a população idosa, até de quase 70% desses pacientes desnutridos ou em risco nutricional, né? Então, esse é o estudo Brains, mostrando, então, que se a gente pegar os pacientes, só aquela amostra, o tamanho amostral dos pacientes idosos, acima de 60 anos, a gente vai ter quase 70% dos pacientes em risco quando a gente usa a mini avaliação nutricional, a mini avaliação nutricional do idoso, tá? Então, mostrando que esse é um tema que a gente precisa falar muito, 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 porque isso ainda, né? Isso é falado desde 1974. O Butterworth, ele fala isso de desnutrição hospitalar desde este ano, ainda falando que a desnutrição é aquele esqueleto que está lá dentro do armário dos hospitais, que ninguém quer olhar, né? E é isso que acontece. A gente sabe tratar o choque séptico, a gente sabe manejar um doente crítico muito bem, mas todo mundo esquece que ainda existe esse problema, e esse problema tem um impacto num sistema de saúde que está esgotado aí de leitos e que a gente precisa otimizar aí o tempo de internação hospitalar e reduzir as complicações infecciosas e não infecciosas, tá? Então, a gente tem que falar muito disso. E hoje fica muito até estranho a gente estar falando de desnutrição intra-hospitalar, né? Então, uma desnutrição muitas vezes iatrogênica, onde a gente tem inteligência artificial nos ajudando, nós temos prontuários eletrônicos, a gente tem sistema de machine learning predizendo para a gente aquele paciente que tem mais risco ou não, e a gente tem todo um sistema informatizado de prescrição nutricional. Então, é uma coisa ainda que assusta muito, tem que assustar muito a gente. Então, a gente ouve essa ideia, né? Então, autores como a doutora Isabel, como Diana Cárdenas, como Rocco Barazoni, de associar esse problema de desnutrição, então, associado ao catabolismo, associado às dezenas, como um direito humano, né? Um direito do cuidado nutricional à saúde e à alimentação, tá? Então, associando todos esses pilares, respeitando também o direito do paciente ser bem cuidado dentro da instituição, tá? E com o pilar da nutrição, tá? Então, claro que isso, políticas públicas são essenciais para isso, né? Então, várias sociedades no mundo, então a ASPEN, Sociedade Norte-Americana, a ESPEN, sociedades não médicas também, sociedades de pacientes de doenças crônicas, se acordaram de apoiar essa causa como a desnutrição como direito humano. Então, no dia 5 de setembro do ano passado, nós assinamos, o Brasil, né, representado por mim naquele momento, foram 95 países no mundo que assinaram a Declaração de Viena como um direito humano, né? Ou seja, cuidado nutricional entrando dentro dos direitos humanos, uma data comemorada no dia 10 de dezembro, onde a gente tem que falar sobre esse tema. E aí eu convido todos vocês a divulgarem isso nos seus hospitais, nas suas instituições, porque a gente às vezes a gente está estudando, está discutindo pontos muito à frente, mas a gente está esquecendo ainda esse esqueleto que está dentro do armário, que é a desnutrição intra-hospitalar, que afeta mais de 50% dos pacientes. Essa declaração ela tem 5 grandes pilares, eu vou falar rapidamente eles. O primeiro, embora ela não tenha um poder legislativo efetivo, mas ela
ela está ali para a gente pensar e para a gente levar aos políticos, aos administradores, ideias e planos de ações para melhorar o sistema de saúde. Tá? Então, que políticas públicas possam ser desenvolvidas para isso. A gente acesse políticos para levar esse tema em pauta, para que realmente privilegiam o cuidado nutricional como um direito humano. O segundo pilar é o pilar daqui, o que a gente está fazendo, é ensino, pesquisa, a gente difundir esse conhecimento entre os profissionais, não só da área da saúde, mas profissionais leigos, entendendo que ele tem o direito, ali na internação hospitalar, de requerer um cuidado nutricional de excelência. O terceiro é a justiça e equidade. Né? Esses pacientes eles precisam ser cuidados da mesma forma. Um paciente, independente do local onde ele está, ele precisa ter a equidade do cuidado nutricional como base do atendimento. O quinto pilar é o pilar da equipe interdisciplinar. E a gente tem mudado cada vez mais esse nome de multidisciplinar para inter, porque multi são várias pessoas de diversas áreas, mas que podem não se conversar. E é isso que a gente vê. Né? A MTN, muitas vezes, acontece isso. Né? Equipes que não se interligam as ideias. Então, a interdisciplinaridade é fundamental. Pessoas que trocam ideias, sentem numa mesa, discutam planos de ação para realmente melhorar aí os desfechos hospitalares. Então, essa abordagem interdisciplinar é essencial e entrou como um dos pilares da Declaração de Viena do cuidado nutricional. E o quinto, que a gente fala muito, mas talvez não tenha muita ação, é o empoderamento do paciente. Ele participar desse cuidado, ele saber que ele está realmente, como que vai evoluir o cuidado nutricional dele, quais os riscos inerentes a essa triagem, essa avaliação nutricional, e o que ele precisa saber, entender que muitas vezes aquele alimento que valia, o que vai causar para ele, qual é a necessidade dele precisar, dele ter a necessidade de estar consumindo aquele alimento, ou suplemento nutricional, ou muitas vezes uma terapia nutricional enteral ou parenteral. Tá? Então, como a gente vai aplicar esses 5 pilares na prática clínica? Isso é muito importante, é o que mais me perguntam, né? Bacana a Declaração de Viena, mas como que na minha prática clínica eu posso aplicar? E aí eu convido vocês a sempre decorarem essa sigla, que é o FREDA, tá? O FREDA, o F vem de justiça ao acesso nutricional. Esses pacientes eles precisam saber que existe uma equipe de terapia nutricional dentro do hospital. E muitas vezes as equipes esquecem, né? As outras equipes esquecem de acionar a equipe de cuidado nutricional e esse paciente é totalmente negligenciado. Então, ele precisa ter a justiça de acesso à informação. O segundo é o respeito ao paciente. Ele entender que realmente isso é importante para o desfecho dele. A equidade, o E é equidade, saber que ele precisa ser tratado independente do local onde ele esteja. Né? O D, a dignidade, né? Sempre o suporte nutricional e a alimentação básica tem que trazer essa mensagem de dignidade e a autonomia do paciente. Muitas vezes a gente não vê isso, principalmente no paciente em cuidado paliativo terminal. Ninguém, às vezes, geralmente conversa com a família, mas não conversa se o paciente está vigio ali, consciente, orientado, ele não participa muitas vezes das decisões. Então, convido vocês a sempre olharem o paciente com essas 5 questões e sempre estipulando aí como a nutrição, a alimentação básica como um direito humano dentro desse paciente no hospital. Hoje a gente vai colocar no Instagram da Braspen esse infográfico do Espen sobre um resumo sobre esses pilares do direito humano, o cuidado nutricional como direito humano. Entrem lá, compartilhem, façam banners, deixem ali nos seus hospitais, nas instituições, que a gente vai trabalhar muito ainda esse ano com isso, principalmente com as políticas públicas e com o Ministério da Saúde. A gente já tem canais de agendamento de reunião com esses profissionais tentando aí, levantar essa bandeira do cuidado nutricional. Tá? E agradecer a Nestlé Health Science, porque foi a empresa que apoiou desde o primeiro momento a Declaração de Viena, lá quando a gente estava em Viena, naquele momento, tão importante esse marco histórico para a nutrição, apoiou a Declaração de Viena. Muito obrigado, pessoal. Bom congresso. Agradeço, doutor Tiago, a excelente apresentação e vamos dar seguimento ao nosso simpósio. Né? Vamos entender agora na prática, né, tudo que o doutor Tiago falou aqui para nós em 3 diferentes situações, em 3 cenários aqui. E eu convido ao palco Lucas, vamos lá? Achei que você fosse falar um pouquinho. Olá, você pessoal. Já queria que eu falasse, né? Então vamos lá, vou apresentar aqui o Luke para vocês. Lucas é mais conhecido como Luke, tá? Pode chamar ele como Luke. O Luke é um querido, ele é gerente de comunicação digital e culinarista de receitas Nestlé.
que hoje é o nosso maior site, né, de receitas da indústria de alimentos. Acessem. Ele falou que eu tinha que falar isso. Então, por favor... Não falei, mas você lembrou. Eu gosto assim. É isso aí. Obrigado, então, Mari. acessem o maior site de receitas aí do Brasil, que é o site da Nestlé. E aí o Luque, aqui com uma formação belíssima, vai comandar aqui agora os nossos simpósios. Obrigado, Mari. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Câmera, eu vou te deixar louco, porque eu vou andar daqui para lá. Eu só não sei se eu posso passar aqui, perto do nosso paciente, mas eu vou dando uns pulinhos. Pessoal, sejam bem-vindos, então, ao Nutribunal 2023 aqui no Ganepão. É um prazer estar com vocês. Quando o time de Nestlé Health Science me chamou para participar e para fazer essa mediação, para ser o que a gente chama de mestre de cerimônias, e falaram, vai participar do Nutribunal. Eu não fazia ideia do que era o Nutribunal, porque se vocês leram a minha pequena bio, eu não sou formado em nutrição. Então eu não sou um nutricionista. Eu cozinho, eu como pra caramba, mas em 35 anos da minha vida, podemos ter um momento de julgamento, eu nunca passei numa consulta com um nutricionista. Esse é o momento do julgamento. Esse é o no tribunal com o Luque, né? Mas tudo bem. E confesso que, assim, já peço desculpas porque tem uns termos aqui que, nossa, gente, me deram umas 30 fichinhas, eu vou ter que ler muita coisa. E tem umas coisas que eu aprendi agora, aqui, para falar como que eu leio isso. Mas, já de antemão, né? Vamos começar. Primeiro caso de hoje, a gente está na UTI, que está aqui ao meu lado direito. E vou ler para vocês esse caso, que está aqui na tela, porque nós temos um paciente idoso, que é o senhor Agenor, que está aqui conosco. Ele tem um quadro de sepse abdominal em involução. Ele está internado há 96 horas na UTI por sepse abdominal causada por diverticulite de sigmoide, perfurada e bloqueada. Não foi necessária exploração abdominal, mas o paciente desenvolveu choque séptico com necessidade de noradrenalina na dose de 0,5. Antibiótico terapia, EV, intubação orotraqueal por insuficiência respiratória moderada. Ele apresentou, nos primeiros 2 dias, uma distensão abdominal com PIA de 12. Preservou a função renal. No momento, em desmame de noradrenalina, a dose atual 0,08, ele ainda está entubado, mas em franca regressão do quadro respiratório. Ele está sedado com propofol a 1% na dose de 12 ml por hora. Função renal e diurese preservadas, distensão abdominal leve com PIA de 8. Tem um acesso interal em posição nasogástrica. O peso habitual do seu Agenor é 72 quilos, a altura 1,73 e PA de 70. Por que eu li tudo isso? Porque a gente vai ter uma interação aqui na UTI. Em alguns momentos eu vou descer e vocês vão poder interagir com quem estiver aqui, dando opinião, concordo, discordo, por quê? E o que está rolando? Porque a gente vai sugerir também soluções e vocês vão ter que, obviamente, julgá-las, por isso que se chama no tribunal. Para o primeiro caso, aqui está escrito, acende a luz. Já acendeu a luz da UTI, né? Então tá bom. A UTI já está acesa. Obrigado. Para o primeiro caso, eu chamo aqui a nutricionista Maria, que está à beira do leito, com uma prancheta e uma caneta, passando atrás do cameraman. O cameraman não está ajudando a nutricionista Maria neste momento. Obrigado. E junto, em breve, chegará o gestor do hospital. Guardem este nome, Dr. Tobias. Ô, Maria, eu queria conversar um pouquinho sobre o senhor Agenor. Como é que está a situação dele aqui, hein? Então, som. A acústica nesse hospital é ruim. Né? Agora a gente está se entendendo. O seu Agenor, ele está bem melhor. Ele está evoluindo cada vez mais para sair da... O pessoal não está aqui. Agora foi. Ele está saindo daquele quadro grave inicial que ele estava apresentando, ele melhorou da distensão abdominal e também está melhor da parte respiratória. Ele já está com a sonda posicionada, como foi apresentado, e a gente pode iniciar a nutrição interal com ele, doutor Tobias. É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Vocês prescreveram para o seu Agenor uma dieta muito cara, gente. Muito cara. Nessa situação econômica do país,
O hospital precisa otimizar custos, otimizar gastos. Será que não dá para pôr uma dietinha um pouco mais barata? Então, a fórmula que ele está tomando é uma fórmula muito adequada para a condição que ele vinha apresentando, principalmente devido à parte gastrointestinal desse paciente. É uma fórmula oligomérica, que ela tem uma mais rápida e fácil absorção. Então, a gente consegue otimizar a terapia nutricional nesse paciente utilizando essa fórmula, porque ela justamente exige um consumo menor de oxigênio nesse momento. O senhor lembra que esse paciente esteve em choque recentemente? Eu lembro, mas daí? Dá para dar uma dietinha um pouco mais barata só porque ele teve em choque? Vamos ver. O que o pessoal acha? É uma questão de custo-benefício, né, Maria? Tem que pensar na instituição, né? Eu gosto da forma como o Dr. Tobias pensa, né? Sei, mas e daí? O e daí foi o, né? Gente, pergunta para vocês. Quem aqui, levanta a mão, para a gente ver nessas 600 ou mais pessoas. Quem concorda que o Dr. Tobias, com o que ele está pedindo? Quem concorda? Levanta a mão. Ah, doutor Tobias, o senhor está sozinho nessa. Que falta de popularidade, não? O senhor, como gestor de hospital, está deixando a desejar. Quem tem alguma sugestão e quem concorda com a Nutri de que sim, a gente tem que trocar essa dieta, ou manter essa dieta? Quem concorda? Quem quer opinar? Quem quer falar? Levante a mão que eu vou até você. Se ninguém quiser opinar, eu escolho. Põe o microfone na cara de alguém e alguém fala. Ninguém? Time, vocês não estão com a moral alta, viu? O pessoal não quer participar. Todo mundo concorda que a dieta está correta? Isso pelo menos a gente está ok? Todo mundo concorda que a Nutri, Maria, está agindo de acordo com a situação do seu Agenor? Então tá bom. Alguém tem algum ponto que queira colocar? Alguém quer dar uma palavrinha especial com o Dr. Tobias e falar para ele para algum lugar? Que? Com licença. O que é? Peraí. Gente, eu vou fazer exercício hoje, não sabia. Tem muito Tobias no Brasil. Tem muito Tobias. Você está concordando? Tem mesmo. Tem muito Dr. Tobias no Brasil. Mas vocês estão mais para Nutri Maria, certo? Por enquanto, por enquanto. Por enquanto? Então tá bom, temos a proposta do público. Podemos ir adiante. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre as vantagens da fórmula oligomérica para esse perfil de paciente. O paciente na fase aguda, ele apresenta uma hipoperfusão intestinal concomitante com diversas outras alterações metabólicas que ele vai cursar nesse momento. Esse paciente ele vai cursar com uma diminuição de absorção, justamente porque ele tem um aumento da permeabilidade intestinal. Em conjunto com isso, esse paciente também apresenta uma resistência à insulina aumentada, uma redução da sua síntese proteica, o que gera um hipercatabolismo para ele. E o que se sabe atualmente? Que a intolerância à nutrição enteral, então, quando o paciente apresenta uma distensão, desconforto abdominal, quando ele apresenta vômitos, diarreia, até mesmo constipação na UTI, bem como quando a gente tem, né, um retardo do esvaziamento gástrico nesse paciente, já se demonstra na literatura há pelo menos 10 anos, que é esse primeiro gráfico que vocês estão vendo, que esse paciente ele vai estar associado a piores desfechos como mortalidade em 30 dias. Então, esse paciente que apresentou intolerância à nutrição enteral na primeira semana, ele vai ter um pior desfecho. E isso, de fato, é comprovado numa análise mais recente, que foi uma análise retrospectiva do International Nutrition Survey, onde foram avaliados, né, 15.918 pacientes críticos e se observou que 24% deles apresentaram algum grau de intolerância à nutrição enteral. E o que os autores observaram também nesse estudo? Que entre o 3º e o 5º dia foram os dias que o paciente mais apresentou, né, esses maiores índices de intolerância à nutrição enteral ocorreram nesses dias, e isso gerou com que o paciente recebesse uma terapia nutricional inadequada, né, recebeu menos volume do que ele realmente precisaria. O paciente ficou mais tempo em ventilação mecânica, maior tempo de internação na UTI também e uma consequente maior mortalidade. E o que se pensa, né, quando a gente está, né, de frente para esse paciente que está instável hemodinamicamente,
que está utilizando drogas, uma dose de droga vasoativa. A gente precisa pensar em otimizar essa terapia nutricional. E, para isso, a gente tem algumas estratégias que podem ser utilizadas, e, nesse caso, é a fórmula oligomérica, justamente porque ela vai ter um consumo menor de oxigênio a nível intestinal. E por que acontece, porque ela é de mais fácil absorção? Porque quando a gente pensa ali nessa fórmula que ela é composta, ela tem na sua base peptídeos, os di e os tripeptídeos eles têm a sua absorção facilitada através ali dos transportadores PEPT1, e também essas fórmulas têm uma alta concentração de TCM, que ele vai ser absorvido no enterócito de forma passiva, não precisando de lipólise ou emulsificação. Então, ela se torna uma fórmula muito factível nesse perfil de paciente. Embora a gente possa olhar para a literatura e olhar algumas meta-análises, a fórmula oligomérica ela não tem associação com mortalidade. Esse desfecho mortalidade eu sempre gosto de chamar a atenção, porque ele é um desfecho muito duro para ser avaliado na UTI. Muitas vezes o paciente, por a sua doença crítica mesmo, a gravidade da sua doença, inerentemente vai levar ele a um pior desfecho. E o que se vê na literatura hoje? Já existem estudos demonstrando que a nutrição enteral, utilizando fórmula oligomérica, reduz a duração da intolerância à nutrição enteral desse paciente, reduz o tempo de internação hospitalar dele e também melhora o alcance das metas nutricionais. E para o Dr. Tobias, a gente sempre tem um algo a mais. Alguns estudos demonstram, doutor, que nos pacientes que estavam recebendo nutrição enteral oligomérica, eles tiveram uma redução na utilização de serviços de saúde. E, consequentemente, isso gerou um impacto positivo na redução de custo. E uma das coisas que eu acho mais importante é melhorou a qualidade de vida desse doente. É isso, Maria? Isso aí. Então, Maria, veja, argumentos excelentes, tudo bem. Mas, olha, o nosso hospital tem uma política de pagar a nutrição enteral do paciente. Isso está embutido na diária. A gente está gastando uma fortuna. Entendi tudo que você falou, gostei, mas não dá para fazer uma estratégia um pouquinho mais barata. Olha, eu fui olhar a fórmula dessa dieta. Tem whey protein, gente. Proteína do soro do leite. Para que isso? Não dá para usar uma formulazinha com caseína que sai mais em conta? Ai, dessa vez ninguém fez um eu estava esperando alguém fazer uma reação. Dá para usar essa fórmula que o Dr. Tobias mencionou? Dá para trocar o que ele pediu? E quais são as vantagens e desvantagens da caseína e whey nessa situação? Quem quer falar? Tem alguém? Gente, se tiver aluno aqui, tiver professor, essa é a hora de você mostrar que você está estudando, de que você está prestando atenção nas aulas. Então é uma boa oportunidade aí, né? Não sei. Porque eu mesmo não posso dar a minha opinião, apesar de eu ter uma opinião absolutamente formada sobre esse assunto. Quem fala? Vou perguntar para o doutor Tiago, tá? Se ninguém falar. Ninguém? Grita aí, quais as vantagens. Olha, tem uma pessoa aqui. Obrigado, amiga. Ela merece um prêmio, tá? Nossa, você me fez vir até aqui, você está com o microfone aqui. Nossa. Manda, como você chama? Priscila. De onde você veio? Do Rio. Você já é nutri formada, estuda o que... Sim, sou nutricionista formada há mais de 10 anos, um pouquinho. Conhece algum Dr. Tobias? Até que não. Que sorte a sua, não é? Conte-nos. É por causa da digestibilidade. A caseína seria de mais difícil digestão para o paciente. Pode ocasionar até uma oclusão, uma obstrução intestinal. Nutri, Maria, de acordo? Você escutou? Salva de palmas, então. Boa! A gente vai falar agora um pouquinho justamente sobre isso, Quais as vantagens do whey protein para esse paciente? A gente sabe, de novo, reforçando um pouquinho daquilo que eu comecei a mencionar anteriormente, esse paciente que está na UTI, principalmente nessa fase mais aguda, ali 96 horas de internação, ele cursa com proteólise, a resistência à insulina aumentada. Esse paciente, por ele estar sedado, ele está imobilizado, a massa muscular dele ela está em desuso nessa situação. Consequentemente, esse paciente cursa com uma resistência anabólica, ou seja, o metabolismo desse paciente ele fica resistente a qualquer administração de proteína. Então, a gente acaba vendo esse paciente ter uma perda de massa muscular, muito importante. Além de um balanço nitrogenado que ele fica sempre, na maioria das vezes, ele fica um balanço nitrogenado negativo. E sabe-se atualmente que
diferenças na fonte proteica que é ofertada para esse paciente vai apresentar uma diferente eficiência. E justamente por isso a gente pensa no whey protein, visando com que se oferte para o paciente uma proteína de alto valor biológico, uma proteína que ela se destaca das demais, principalmente pela sua composição nitrogenada, porque é uma proteína que tem alta concentração de aminoácidos essenciais, também tem em torno de 28% de BCAA e 14% de leucina. O que se sabe, então, né, até para ajudar a responder e para me ajudar a convencer o Dr. Tobias aqui, o que se tem de evidência na literatura para justificar o uso do whey protein? Nesse perfil de paciente idoso e masculino, a gente consegue ter alguns estudos que demonstram que compararam a oferta de proteína pelo whey e pela caseína e o que se observou. Esse primeiro estudo é um ensaio clínico cruzado, e eles compararam, então, a oferta de 20 gramas de caseína, 20 gramas de caseína hidrolisada e 20 gramas de whey. E o que os autores observaram? Que os pacientes que receberam, né, no momento que eles receberam o whey, eles tiveram uma maior síntese proteica que foi significativamente superior após a oferta da caseína. E um segundo artigo para corroborar também com esses dados é esse segundo ensaio clínico, que então fez uma análise um pouquinho diferente. Ele ofertou para o paciente 20 gramas de caseína e 20 gramas de whey, submeteu esse paciente, fez as análises de síntese proteica nele em repouso e nele após o exercício, e em ambas as situações, tanto com o paciente em repouso quanto após o exercício, a síntese proteica pós-prandial com a fonte de proteína whey gerou uma maior síntese proteica. Então, o whey ele estimula, ele gera uma síntese melhor para esse paciente. O que a gente sabe ainda sobre o whey? Ele é uma proteína que tem uma melhor digestibilidade, como a colega comentou, ela tem um menor tempo de esvaziamento gástrico, principalmente porque ela tem uma precipitação e uma coagulação menor na cavidade gástrica. Ela é considerada também uma proteína rápida, né? Então, ela chega ao jejum mais rapidamente, tem um tempo de hidrólise mais lento e vai permitir uma maior absorção a nível intestinal. E isso, consequentemente, gera um aumento da concentração dos aminoácidos plasmáticos e também vai gerar uma disponibilidade melhor de proteína muscular para esse paciente, né? Para estimular essa síntese de proteína muscular nesse paciente. Não dá para a gente deixar de falar do whey e esquecer da leucina, né? O whey ele se destaca justamente porque ele tem uma alta concentração de leucina, e a leucina já se tem evidência que ela estimula um pico mais alto de síntese proteica, justamente porque ela se liga, ela ativa diretamente a via mTOR. Além disso, também a leucina sabe-se que ela é um precursor do HMB, que também pode estimular essa síntese proteica e também ajuda a reduzir a degradação de proteínas musculares. Já existem estudos demonstrando que níveis mais baixos de BCAA e leucina estão associados a piores desfechos nesse perfil de paciente. Parece que ela tem resposta para tudo, né, gente? Mas sabe o que é, Maria? Depois falou todo desse whey. Você acha que gestor não estuda, né? Mas gestor estuda sim. Eu fui procurar um trabalho, levantei um trabalho em 2023 chamado Effort Trial, que estuda exatamente o quê? Carga proteica no paciente crítico. E você leu já? Com certeza. Claro. E você sabe, então, que o resultado final desse trabalho foi cargas proteicas mais altas não resolvem nada nesse momento que o senhor gerou está. Até pode causar piora do desfecho do paciente. O que você acha disso, então? Então, doutor Tobias, a gente precisa ter muito cuidado na análise desses resultados, principalmente na análise desse artigo específico. O resultado global na população foi esse mesmo que o senhor comentou. Mas o que a gente observou, se a gente for analisar esse estudo? Os pacientes que cursaram com uma curva da relação ureia-creatinina mais alta, e receberam cargas proteicas mais altas, foram esses pacientes que se prejudicaram mais, né, e tiveram piores desfechos. Esse paciente ele mostra, né, essa relação de ureia-creatinina mais alta, demonstra que esse paciente estava num momento de um hipercatabolismo e um catabolismo proteico persistente que não era responsivo. Atualmente, a tendência, né, é que a gente tente, através de metabólitos, identificar em que grupo específico o paciente está e entender como ele vai responder à terapia nutricional que a gente vai ofertar para ele. Você está brincando comigo, né? Você está falando de metaboloma.
Eu também fui estudar metaboloma. Gente, complicado. Não tem a menor aplicabilidade na prática clínica do dia a dia da UTI. O que é isso, mulher? Mas olha só, doutor Tobias, isso não está certo. O metaboloma, realmente, com inúmeros metabólitos dosados, ele não é possível e não é factível na prática clínica. Mas eu não sei se o senhor sabia. A gente já utiliza metaboloma no nosso dia a dia, dosando alguns metabólitos que estão inseridos na rotina de coleta de exames desses pacientes na UTI. A gente já dosa atualmente ureia, creatinina, dosa amônia, PCR, albumina, e eles podem ser utilizados em conjunto para fazer essa avaliação. Deles, a gente consegue extrair algumas assinaturas metabólicas, ou seja, identificar aqueles pacientes que potencialmente poderão se beneficiar de uma terapia nutricional num momento mais adequado, né? Que eles vão responder de uma forma mais própria à terapia nutricional que vai ser instituída para ele. Os estudos daqui para frente, principalmente em UTI, eles vão ter que utilizar esse artifício para justificar os seus resultados. Então, a gente precisa ter muita atenção com isso. Aqui no hospital, a gente já está utilizando a curva de relação ureia-creatinina e também PCR-albumina para acompanhar a evolução desse paciente. Tá bom, entendi tudo, mas eu quero ainda pedir o seguinte, não dá para dar uma dietinha mais barata e a gente complementar a necessidade proteica com um módulo proteico? Sai tudo mais barato. E ainda não. Eu vou justificar um pouquinho mais para você, doutor Tobias, sobre as assinaturas metabólicas e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o módulo de proteína de novo. Vai falar ainda de assinatura metabólica, gente? Vamos para o senhor entender que a gente precisa fazer uma terapia individualizada para esse paciente. Então, o paciente crítico, a gente pode definir as metas de energia e de macronutrientes, considerando principalmente as alterações metabólicas que esse paciente apresenta, porque elas vão desempenhar, sim, um papel fundamental na terapia nutricional. De novo, falando sobre individualizar essa terapia de acordo com a fase da doença. Esse quadro, doutor Tobias, que eu estou apresentando aqui, traz um mapeamento de potenciais marcadores metabólicos que a gente já utiliza na UTI, que podem nos trazer algumas insights de pacientes que têm um maior catabolismo proteico e que vão apresentar uma doença crítica persistente. Algum deles que eu vou abordar é proteína C reativa, a relação ureia-creatinina e também albumina. Atualmente, e um dos estudos que está aqui é o estudo que justamente o senhor citou, esses estudos ofertaram diferentes doses proteicas para os pacientes e observaram que, naquele grupo de pacientes que recebeu uma dose proteica mais alta, houve um aumento da ureia plasmática. Porém, de novo, é importante não olhar para um parâmetro isolado, a gente precisa olhar eles sempre de forma combinada. E esse estudo ele é muito interessante porque ele fez uma avaliação justamente da relação ureia-creatinina e tentou avaliar se isso era realmente uma assinatura metabólica de um catabolismo persistente nesse paciente crítico que entra numa fase mais crônica. E o que os autores observaram? Que os pacientes que permaneceram mais tempo na UTI, em uma primeira análise que foram incluídos 1.135 pacientes, aqueles que permaneceram mais tempo na UTI foram os que desenvolveram uma curva da relação ureia-creatinina mais elevada, enquanto que os que permaneceram menos tempo tiveram essa curva reduzida. Em uma segunda análise desse estudo, os autores observaram que, entre os 53 pacientes que receberam, que foram submetidos à tomografia computadorizada para avaliação de massa muscular, esses pacientes cursaram com uma redução da creatinina, consequentemente de forma similar. Também houve uma redução de massa muscular, ali avaliado através de T3, e, de forma contrária, houve um aumento da ureia. Dessa forma, também teve um aumento da relação ureia-creatinina. O que os autores concluem é que, possivelmente, aqui, o paciente está cursando, sim, e isso é uma demonstração que ele está cursando com um catabolismo persistente e um catabolismo que provavelmente não vai ser responsivo à terapia nutricional que a gente vai ofertar para ele. Ou seja, aqui é um resuminho disso que eu comentei. Os aminoácidos exógenos e degradação muscular, eles vão, sim, gerar um aumento da produção de ureia no doente crítico. Porém, essa elevada razão ureia-creatinina, ela não deixa de ser uma combinação de catabolismo muscular e de aminoácidos exógenos e uma homeostase proteica alterada. E isso vai fornecer, sim, uma assinatura metabólica dos efeitos da doença crítica prolongada.
E não menos importante, a gente também precisa lembrar da albumina e da PCR, que ambas são proteínas de fase aguda, sendo que a albumina ela vai reduzir na presença de inflamação, ou, né, por exemplo, estresse, trauma, até mesmo a cirurgia, enquanto que a proteína C reativa ela aumenta nessas circunstâncias. Esse primeiro estudo que eu apresento o gráfico aqui demonstrou que, no grupo de pacientes que teve uma aumentada relação albumina PCR na admissão, né, os níveis basais dessa relação, quando eles tiveram esses níveis aumentados já na admissão, eles tiveram piores desfechos, então, nesse caso, maior mortalidade em 28 dias. E um outro estudo que eu abordo aqui é uma análise secundária do EFFORT suíço, que avaliou se a mortalidade em 30 dias teve influência da terapia nutricional nesse paciente. Então, o que os autores fizeram nesse estudo? Dividiram os pacientes em 3 subgrupos, de acordo com o seu grau de inflamação. Então, ali, uma inflamação leve, moderada e alta. E o que se observou? Que no grupo de pacientes com inflamação leve a moderada, eles tiveram uma redução de mortalidade associada com a terapia nutricional precoce. Já os pacientes que apresentavam uma elevada inflamação, né, com PCR acima de 100 miligramas, esse paciente não se beneficiou dessa terapia nutricional precoce. E isso gera, né, uma informação de que, sim, provavelmente um estado inflamatório já na admissão do paciente ele está associado com uma resposta ao suporte nutricional. Então, de novo, reforçando que a gente precisa individualizar a terapia nutricional para esse paciente. Maria, você é dura na queda, né? Não sei mais o que falar para você. Já sei que você usa metaboloma, já sei que por treino é importante, mas ainda eu insisto. Que tal dar uma dietinha mais barata e a gente completa com módulo proteico? Não é bem assim, doutor Tobias, não é bem assim mesmo. Quando a gente utiliza uma fórmula mais básica, a gente acaba nos dispondo a utilizar módulo de proteína. A gente não consegue atingir a dose de proteína que o paciente precisa sem a gente utilizar módulo. E isso acaba trazendo muitas desvantagens. Na prática clínica mesmo, quando a gente tem a nutricionista prescrevendo essa fórmula, esse módulo, a copeira precisa entregar o módulo, a enfermagem precisa administrar, a gente tem mais tempo gasto e também mais mão de obra que fica a necessidade para esse paciente. Ela tem uma logística mais complicada, justamente por toda essa dispensação dessa proteína para ser administrada para o paciente. Ela acaba sendo menos segura, porque ela precisa ser manipulada à beira-leito para o paciente receber. E eu também posso ter uma dissincronia das cargas proteicas. Então, a gente precisa ter atenção no utilizar uma fórmula mais básica. O que a gente pode fazer, doutor Tobias, se o senhor quiser? A gente pode conduzir juntos um estudo avaliando justamente isso, levando em consideração os custos e também o tempo dispendido pela equipe multiprofissional para avaliar se realmente é benéfico ou não a gente está utilizando uma fórmula mais básica e complementando ela com módulo de proteína, ao invés de garantir que ele receba tudo o que ele precisa com uma única bolsa. Você consegue organizar esse estudo? Claro, então, consigo. Vamos fazer, olha, eu desisto, vamos deixar assim, tudo bem, mas me prometa que assim que der, você me troca essa dieta por uma dieta pelo menos polimérica. Tá pode prometido? pode deixar, assim tá será feito. Tá, muito obrigado. Viu? Tem uma reunião agora. Olha só, levanta a mão quem acha que Nutri Maria deu um tapa de luva de pelica na cara de Dr. Tobias. Não é mesmo, seu Agenor? É mesmo. Eu diria que eu nunca vi um cara tão insistente quanto o Dr. Tobias. Qual o seu signo, Dr. Tobias? Áries. Áries? Ah, tá explicado. O senhor não pode ser gestor de hospital. Minha nossa. O mais legal foi que isso tudo aconteceu aqui e eu vi que, assim, você não titubeou um momento. Mas você tá de parabéns, que eu nunca vi uma Nutri ficar em pé tão sisuda quanto você. Foi um curso de atores muito bom esse, porque eu no seu lugar já teria, olha... Mas vamos lá, né? Mensagens finais do caso da UTI. Como vocês viram, o nosso paciente recebeu uma fórmula enteral oligomérica por algumas razões. E eu vi gente anotando, viu? Vi gente tirando foto pra caramba, muito legal isso. Ele havia passado por ressuscitação volêmica vigorosa antes de iniciar dieta. O risco de disfunção gastrointestinal precisava ser considerado como risco e a eleição de uma formulação oligomérica com melhor perfil de digestibilidade
se torna uma boa opção clínica. Ele apresentava distensão abdominal leve e um PA de 8 no início da dieta, portanto, uma formulação com proteína de melhor esvaziamento gástrico, como o whey protein, pode fazer a diferença na tolerância deste paciente e na redução dos riscos. Eu acho que ficou tudo bem claro, né? Dentro de tudo que Nutri Maria apresentou, boa sorte com o estudo e boa sorte com o seu gestor, porque você vai precisar de uma boa sorte ainda. Ele não vai largar do seu pé. Dito isso, apaga-se a luz da UTI. A UTI continua de luz acesa. Apagou? E seguimos agora para o caso número 2, o caso da enfermaria. Ai, que legal, agora deu certo. Muito bem. Passaram-se alguns dias, passou-se um tempo, e o nosso paciente, o senhor Agenor, como vocês podem vê-lo, melhorou muito a ponto de ter alta da UTI. E agora ele se encontra na unidade de internação, já num outro momento da sua internação, em fase anabólica, ok? E aí, persiste com disfagia, ele está em tratamento com a fono, por essa razão, ele ainda tem uma SNE. O que é uma SNE mesmo? Você me falou, doutora, mas eu esqueci. Uma sonda. Em posição gástrica e recebe fórmula enteral hiperproteica, hipercalórica, enriquecida com leucina e fibras. O paciente está consciente, sentado na poltrona, numa posição que faz com que ele pareça estar pensando em tudo que ele escutou do Dr. Tobias ali na UTI. Porque ele escutou. Para esse caso, chega o Dr. Tobias de novo. E vai vir agora a nutricionista Solange. Então prestem atenção no que vai acontecer. Gente, passou um caminhão na coisa. Ô, Solange. Solange, vem cá um pouquinho. É o senhor Agenor, né? Nossa, ele remoçou, né? Ele pinta o cabelo? Será que ele pinta o cabelo? Porque 60 anos com essa cabeleira, tô até com... Nossa Senhora. Ele melhorou demais. Bom, mas, ele melhorou bastante. Mas a pergunta é a seguinte, Solange, o que você tem contra mim? Contra a instituição. Mas, veja bem, vocês deram uma dieta super cara para o senhor Agenor quando ele estava lá na UTI. E eu relevei. Agora que ele está no quarto, esse bitelão pesado, alto, PEN, nessa fase que já não precisa mais nada, você me prescreve para ele uma dieta toda elaborada, toda cheia de uns detalhes totalmente desnecessários, só para quebrar minhas pernas, né? E a suplementação que ele ainda precisa continuar. Esse momento aqui vai fazer com que a toda a diferença para ele em casa. Nós vamos conseguir evitar a integração, nós vamos conseguir evitar um monte de coisa. Então, para ele aqui, esse momento é um momento bastante importante. E a gente ainda vai continuar com essa dieta integral. Porque, na verdade, a gente precisa evitar o esfagiamento e essa dieta integral tem que continuar. Eu entendo que tem que continuar a dieta integral, mas acho que precisa mesmo é comer comida, gente. Comer comida e recuperar na casa dele, porque tudo que a gente podia fazer por ele no hospital, a gente já fez. Então não dá até que ele comece a engolir melhor, que a gente tem uma dietinha mais básica, e aí quando ele estiver bem, vai para casa comer comida e recuperar em casa. Exatamente com as duas situações, tanto com a dieta integral quanto com a dieta via oral. A hora que, quando a gente conseguir definir essa quantidade de alimentos... Estamos resolvendo. Tá bom, falou. Retirar essa dieta integral dele. Tá, mas por que essa dieta? Quer me explicar por que essa dieta? Não dá para ser uma dieta mais baratinha? Olha, vamos... Vou ter que baixar o seu salário. Tem jeito. Mas pera. Doutora, deixa eu interceder pela senhora, porque estou aqui para defendê-la. Quem acha... Bom, vamos lá, né? Pergunta retórica.
Levanta a mão quem acha que está certo mandar o seu Agenor para casa para comer um filé à parmegiana, por exemplo. Uma pessoa levantou a mão. Eu acho que é certo. É sua contratada, né? Gostei. Trabalha no hospital, o senhor. Mas você levantou a mão que eu vi. Ela é gestora. Quem está já com dó de antemão de doutora Solange, que está sofrendo na mão de doutor Tobias e concorda que, por enquanto, o seu Agenor tem que continuar aqui sob os cuidados, gente. Quem levanta a mão? Alguém quer comentar? Aproveita. Alguém quer comentar? Essa é a chance. Tem lá? Vai lá. Lá no fundo. Ixi, ó, lá no fundão. Corre. Um pouquinho mais de disposição aí, vamos. Aí, chegou. Fala seu nome, de onde você é. Tudo bom? Alô? Oi. Tudo bem? Tudo bem, Você boa é tarde. Eu sou a Alícia, de Brasília. Muito bem-vinda. A Alicia ou Arícia? Não ouvi. Alícia. Alicia, você já é nutricionista? Sim. Trabalha onde lá em Brasília? No Hospital Regional da Zanorte. Tá olá. todo mundo assistindo com a Renata, representante da Nestlé. Tá todo mundo pelo Avante vendo? Tá todo mundo Aê! vendo pelo Avante. Muito bem. Um beijo pra Brasília. Conta pra gente. Realmente a colega está correta, aproveitando essa fase de janela para recuperar o estado nutricional dele, do paciente Agenor, depois de tudo que ele perdeu na UTI. Só tem um detalhe, o paciente já está em acompanhamento com a fonoaudiologia, está realmente reiniciando a via oral, só que eles entraram no quarto do paciente, não repararam que o paciente sacou a sonda. É uma sonda virtual. Ah, É beleza. inteligência artificial, minha querida. Você não viu isso aqui na palestra? É uma nova tecnologia que o só seu a gente Agenor, tem aqui. ele não está aguentando mais ouvir o seu Tobias, então ele está um pouco nervoso. Acontece mesmo. Mas, Eu acho que o Dr. Tobias está agitando o paciente. Por isso que ele arrancou a sonda. mas eu agradeço e eu concordo. Eu não sei o que você disse, mas eu concordo plenamente que você está certa. Obrigado. Mas realmente a colega está correta e é ótimo sempre ter o acompanhamento da fonoaudiologia para trabalhar junto com a gente na equipe multi. Obrigado. Salva de palmas para a colega de Brasília. Vai, doutor Tobias, vai. Alícia, você que mora no coração do Brasil, em Brasília, não sabe da situação econômica do país, meu Deus do céu. Tem que economizar, Alícia, tem que economizar. Olha, Vai, justifica para mim, por favor. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma justificativa aqui bem adequada, então, para o senhor. Eu estava achando tão chique com esse negocinho aqui, agora não está funcionando mais. Então, não tem jeito. Deixa eu deixar isso aqui, senão eu não Em cima do paciente, mano? Coisa. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Vamos discutir um pouquinho essa situação que vai muito ao encontro do que o Dr. Tiago já colocou para a gente. Dentro da elaboração do cuidado que nós temos que fazer, entrou na enfermaria, a primeira coisa que precisamos fazer, obviamente, é um plano de cuidado. Esse plano de cuidado ele é extremamente importante para a gente. Eu gosto muito dessas três palavras, essas três palavras são importantíssimas: manejo, hierarquização do cuidado e priorização. Assim a gente treina os nossos alunos, na verdade, lá na Escola Paulista de Medicina. Manejo, a equipe toda está fazendo o quê? Avaliação do estado nutricional desse paciente. A hierarquização do cuidado. Dentro da equipe, nós estamos decidindo quem é o profissional mais importante. No caso do senhor Agenor aqui, certamente os mais importantes são o nutricionista e a fono. Enquanto nós não adequarmos essa situação dele, não adianta a gente querer pensar só na fisioterapia. A hierarquização é exatamente para baratear exatamente as nossas intervenções, doutor Tobias. Aqui, depois que temos a priorização, aí sim a gente decide qual é a nossa prioridade. A nutrição tem muitas prioridades e aí a gente consegue decidir qual é a nossa prioridade. Aqui nós temos, dentro da elaboração, essa é a equipe a equipe interdisciplinar, que foi citada pelo Dr. Tiago aqui, que está lá no quarto item de Viena, do Tratado de Viena, e aqui a gente tem exatamente toda uma equipe que seria extremamente importante que atuasse em todos os casos. No hospital, a gente precisa avaliar o estado nutricional nas primeiras 72 horas. Isso não necessariamente acontece. Nós deixamos esse tempo passar. Nós precisamos evitar a anorexia e adequar o valor calórico e proteico desse paciente na enfermaria, não na questão de uma prescrição genérica.
Nós temos que escolher o profissional adequado ao cuidado, porque isso é fundamental para não se ter uma reinternação. Então, quando a gente fala do cuidado, é um cuidado bem generalizado. A avaliação do Estado Nacional, às vezes a gente fica pensando, não, mas eu estou num hospital que eu não tenho recursos, eu não preciso ter tanto recurso assim. Trabalhar com a circunferência do braço, a circunferência da panturrilha, trabalhar com a velocidade de perda de peso, ou seja, todo hospital tem uma balança, e trabalhar com a força de preensão palmar. Se eu trabalhar com esses 3 itens, e olha aqui, agora eu vou atrás do nosso paciente que já sacou a sonda, e vou roubar aqui um aparelho para mostrar para vocês, que simplesmente antes o nutricionista andava com prancheta, agora o nutricionista anda com esse. Por favor. Eu seguro para você. Aí, é isso. Aí a nutricionista agora precisa do quê? De uma fita. Se eu tenho uma fita, eu sei fazer uma circunferência do braço, eu tenho reserva calórica e proteica à vista nisso. Se eu tenho uma fita, eu sei fazer circunferência de panturrilha, e tenho a ideia de qual é a reserva de massa muscular que esse paciente tem. A balança, eu estou vendo a velocidade de perda de peso, e um aparelho simples, bastante simples, muito obrigada, doutor Tobias, chamado força dinamômetro, que vai ver a nossa força de preensão palmar. Estou bem, acabei de apertar 34 quilos aqui. Então, essa situação é uma situação que nós não podemos mais admitir não cuidado desse paciente. Então, nós temos que tratar... Muito obrigada. Nós temos que saber utilizar isso. A prescrição da dieta, o que o médico nos diz na prescrição, a dieta geral. O que quer dizer uma dieta geral? Só quer dizer que o paciente pode comer de tudo. Nós, nutricionistas, precisamos colocar qual é o valor calórico, qual é o valor proteico. Pergunta aqui, alguém prescreve? Nos seus hospitais, no seu trabalho? 1, 2, 3. É muito difícil. 4. É difícil. É muito difícil, é muito trabalho, mas este é o nosso trabalho. É isso que o nutricionista precisa aprender a fazer. Nós temos que saber fazer e determinar essa via de administração, como a gente aqui tem que discutir com o Dr. Tobias. A questão do cálculo da necessidade, aqui pensando, não estou com um apontador, mas aqui pensando nesse marcador aqui, depois da UTI. Quantidade de calorias, até 30 calorias por quilo de peso. A necessidade proteica de 1,2, podendo chegar, dependendo da doença, do fator injúria, 2 gramas por quilo de peso, isso é bastante proteína. Primeiro a gente adequa a caloria e, na sequência, a gente adequa a proteína, com 1,5 seria uma quantidade de proteína bastante interessante. E isso, constantemente, podemos fazer. Quando é que eu altero a via de administração? Então, a suspensão da terapia nutricional interal, ela vai ser de acordo com aquilo que é a ingestão. Então, trabalhar de 50% a 75% da ingestão começa a me dar condição de, obviamente, fazer essa transição. Vamos lembrar uma coisa importante, os pacientes sacam essa sonda antes. Muitas vezes o nutricionista fica com muito medo de tirar, e eles sacam a sonda e facilitam a nossa vida super, né? Porque já tirou mesmo, então a gente já vai lá e dá... Ah, tá bom, mas tem momentos que a gente tem que saber fazer a avaliação. Se eu sei a avaliação, eu tenho que repor essa sonda. Então, não é só simplesmente ficar feliz porque ele sacou a sonda, mas eu tenho que repor. Aqui o controle da ingestão. Isso tem que ser padronizado dentro daquela equipe toda? Qual é o controle da ingestão que esse paciente está tendo? Muitas vezes a gente tem esse erro, nós não temos uma interlocução boa com a enfermagem, e aí fica muito difícil. Então, saber o quanto ele está comendo, ficar entre 50 e 75, eu já posso começar a pensar que ele vai conseguir ter a ingestão dos nutrientes que ele precisa. Ok? Sabe o que eu gostei, Solange? Eu gostei que você usou só coisa baratinha. Fita métrica, dinamômetro, balança, tudo que a gente já tem no hospital. Parabéns, isso está achando ótimo, tá? Tá bom, concordo, tal, mas, por favor, assim que esse camarada conseguir engolir direito, manda ele para casa comer arroz, feijão, batata frita, bife e se recuperar lá. Porque a gente já fez tudo que fez. A gente tem que responder para um cara lá em cima. Pensa que eu sou o dono do hospital? Não sou. Meu emprego também depende disso. Né? Vamos colaborar comigo, tá bom? Tá, então deixamos assim, mas... Tá? Então, vamos ver o que a gente consegue pensar nessa elaboração para baratear ou tentar tirar essa dieta integral o mais rápido possível. Nós temos que lembrar de algumas situações. Essa revisão sistemática, essa meta-análise aqui, ela mostra para a gente que no resultado dela, ela demonstra que a sarcopenia aumenta significativamente a reinternação. Quando a gente está com um paciente internado, nós temos que só pensar nisso. Nós não queremos a reinternação dele. Nós temos que tentar evitar o máximo possível.
O fato dele ter ficado 4 dias na UTI já fez com que esses 2 quilos de perda de peso que ele teve, fatalmente foi de massa muscular. E nós temos que pensar nisso e, obviamente, tentar fazer o possível para manter esse indivíduo ingerindo uma quantidade maior de proteína. A recomendação aqui, quando a gente pensa na leucina, agora vamos imaginar exatamente a quantidade da proteína, que se eu não tenho condição de ter o peso desse paciente, eu vou trabalhar com 25 a 30 gramas de proteína por cada refeição, se eu não consigo ter o peso dele. Eu tenho todas as formas possíveis de calcular o que eu vou prescrever para este paciente. Cada refeição principal com 2,5, 2,8 gramas de leucina, fazer a distribuição da leucina durante todo o tempo dele, durante todo o dia dele. A fórmula que ele está agora é uma fórmula mágica aqui, que agora a gente sai de uma situação bastante cara da UTI e viemos para uma situação um pouco mais barata. Mas sabe o que acontece? O que acontece na UTI vocês não queriam dar caseína. Agora vocês querem dar caseína? E eu posso com uma coisa dessa? Sim. Quer me explicar melhor? É mais ou menos dessa situação que nós vivemos. A situação que nós vivemos está aqui. Ó. A caseína, na verdade, ela é muito justificada para o idoso no hospital por conta desse perfil metabólico de lenta digestão dela. Então, ela tem uma digestão mais lenta, esse indivíduo está lá mais tempo, olha como a posição dele fica muito mais tranquila e, obviamente, ele tem um maior tempo de síntese proteica. Por isso que a gente pode agora passar para a caseína e não aquela dieta tão mais cara que vocês estavam usando na UTI. A leucina é um aminoácido de cadeia ramificada, já foi muito bem explicado aqui, né? E ele é um mediador-chave dessa síntese proteica. Então, ter a leucina junto, ela sempre vai nos ajudar. Lembrando desse metabólito do HMB, ele sempre vai ser um grande sucesso para a gente. A outra coisa que a gente não pode esquecer é a fibra, a quantidade de fibra que a gente ingere oferece para esse paciente na UTI. Então, na enfermaria. Esse trabalho ele mostra para a gente que 40% dos pacientes acima de 60 anos tinham, 12 milhões de internações no SUS, 40% deles acima de 60 anos. E nessa internação, eles demonstraram o uso de fibra com controle da diarreia em 36% desses pacientes. Então, usar fibra está aqui, usar fibra na diarreia, você tem uma boa resposta. Nós temos que ter o uso de fibra. O butirato, que é outro ácido graxo cadeia curta, então ele está lá como fonte de energia para colonócito, enfim, aumenta a proliferação, diminui a apoptose, aumenta a homeostase do colo, e assim nós vamos. Modulação da membrana, aumento da sinalização anti-inflamatória, aumento da resposta imune. Tudo isto vai fazendo com que a gente construa esta melhora anabólica deste paciente dentro da enfermaria. E a gente não pode esquecer de tudo, da entrada, da absorção, da saída. Nós temos que imaginar toda essa situação muito bem organizada. A redução de inflamação e a diminuição que você pode ter aqui da resposta inflamatória. Esse guideline ele sugere que a adição de fibra solúvel fermentável para o uso rotineiro em todos os pacientes hemodinamicamente estável em dieta enteral. Então, é importante que a gente utilize e que, dentro disso, a gente consiga saber fazer o quê? Ler o rótulo de cada dieta que eu vou prescrever, a dieta enteral. Eu tenho que saber o que tem numa dieta enteral para conseguir colocá-la para o meu paciente. Aqui a gente tem o papel da fragilidade. O que é a fragilidade? Né? Esse indivíduo sai de uma UTI, ele interna, está numa UTI, teve uma questão muito aguda, ele pode se tornar um indivíduo frágil? Sim, claro que pode se tornar um indivíduo frágil. E aí a fragilidade ela aumenta muito a reinternação desse paciente. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, ele conclui que a fragilidade foi um fator de risco independente para declínio funcional na alta e no acompanhamento em 3 meses. A outra situação, a prevalência da fragilidade entre os idosos hospitalizados é o maior risco de declínio funcional na alta em 3 e em 6 meses. As ações que são direcionadas, todas as ações devem ser direcionadas para prevenir essa situação
Se a gente não conseguir controlar isso, doutor Tiago, doutor Tobias, dificilmente nós vamos conseguir controlar nós vamos conseguir melhorar essa qualidade que nós temos. Então, esse modelo de capacidade funcional é o que tem que estar bem claro para a gente. A gente tem que evitar que esse paciente desça degraus. Eu preciso conseguir fazer com que esse paciente não tenha nenhum fator estressor no meio do caminho, para que eu consiga fazer com que ele tenha uma recuperação plena nesse momento anabólico da enfermaria. Então, o senhor fique tranquilo, doutor Tobias, que a gente, conseguindo fazer isso, o seu hospital terá uma grande melhora nos seus indicadores aí de saúde. E no custo? E no custo também? Oi? E no custo também? E no custo também, Não, claro, tá bom. sem dúvida nenhuma. Não vou falar isso também lá para o cara lá de cima, vamos ver se ele acredita. Tá? Ok. Vamos deixar assim também. Vamos deixar assim também, porque a gente, quando olha para essa questão do custo, imagine o senhor pensar numa coisa bem fácil, barato sempre sai caro. Imagine, o custo que a gente pode economizar, o valor de um sapato, por exemplo, dos seus sapatos. Imagina a diferença dos custos. Isso foi da Valéria. Tá ok. Tá combinado, vamos deixar assim, vou para uma reunião e seja o que Deus quiser, né? Vamos ver. Eu acho que o doutor Tobias tinha que chamar o cara lá de cima para vir aqui, viu? Para falar com a senhora, doutora. Gente, doutora Solange deu um show à parte. Outro tapa de luva de pelica. Doutor Tobias, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Não tá fácil ser o senhor hoje, viu? Mas eu admiro que o senhor tenha topado. O seu Agenor tá aqui, escutou tudo. E vocês também escutaram e acho que estão, sim, levanta a mão, de acordo com a doutora Solange? Quem concorda? Ótimo. Uma salva de palmas para a doutora Solange, que merece. Gastou toda a sua saliva. Trouxe o... Como é o nome do aparelhinho? Dinamômetro. Cadê seu dinamômetro? Ah, ele não deixou em cima do paciente. Pode buscá-lo. E a comparação com o valor do sapato foi muito boa, assim, viu? Porque é isso. Muito bem. Comentários a fazer sobre esse segundo caso aqui no tribunal que ocorreu no nosso quarto? Alguém quer... temos... Ih, agora o povo se animou. Agora o povo está inspirado. Eu vou... Aqui você fala depois com ela. Quem que me chamou? Você é a... Danusa. Danusa, de onde? Danusa, sou de Recife, Pernambuco. Muito bem. Trabalha lá onde? Trabalho no Real Hospital Português e todas as nutricionistas estão lá agora. Dá tchau ali, ó. Real Nutris. Beijo para todos. Beijo. Roberta da Nestlé tá lá. Muito bem. Vamos lá. Então, seu Tobias é bem difícil, né? Muito. Em relação ao paciente, né, a dieta hipercalórica, hiperproteica, rica em leucina e rica em fibras, que vai estar ajudando aí no reganho, né, de peso e também no reganho de massa magra, né, que é músculo que ele perdeu, né, por todo o processo inflamatório. E as fibras solúveis também vão ajudar a reconstituir a microbiota intestinal dele, que é o intestino, né, assim para. E com isso também vai reduzir com certeza o tempo de internamento dele e prevenir que ele volte a reinternar, onde os custos vão só aumentando. Então, é aquele realmente que, se ele quiser economizar agora, ele vai gastar muito mais na frente. Né? Até em caso se, por exemplo, ele usando essa dieta rica em fibra, vai estar ajudando o intestino, aumentando também a imunidade, e aí, provavelmente, ele também não vai precisar utilizar mais antibióticos. É isso. Doutor Tobias não escuta. Ô, doutor Tobias, ajuda aí a nutrição. Coitada, a doutora Solange está se descabelando. Doutora, parabéns, viu? Deu tudo certo. Obrigado, Danusa. Nada, tchau. Beijo aí, pessoal Recife. Obrigado. Cadê a outra colega que queria falar? Seu nome? Tá. Oi, gente, prazer. Meu nome é Audrey, eu sou nutricionista. Eu trabalho no Hospital Unimed Sorocaba. E, na verdade, eu queria fazer mais um comentário, né? Que eu acho que nós, como nutricionistas clínicas, aí, a gente tem vários desafios na prática. Então, claro que toda a terapia proposta é super conveniente, mas dê graças a Deus que o senhor Agenor não teve diarreia, né? Porque acho que, como todas nós aqui, a gente enfrenta bastante resistência contra a dieta integral e a questão da diarreia. Né? O paciente teve alguns episódios, já se fala em
suspender a dieta ou diminuir o volume. E hoje a gente sabe que apenas 20% dos casos diarreicos são realmente por fórmulas que foram aí escolhidas, né, que não são bem iniciadas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente vive, experiencia, e olha só o quanto, né, uma terapia nutricional adequada traz aí esse benefício para o paciente. Então, mais do que a gente também estudar toda a terapêutica, é a gente ver quais os medicamentos que esse paciente está fazendo uso, e eu não estou falando só em antibiótico-terapia, né? Estou falando dos procinéticos. Será que realmente, né, discutir com o doutor, no caso, se é interessante ainda manter até algumas reposições de minerais, enfim. Porque, às vezes, o paciente cursa, né, fica internado muito tempo, e aí essa visão dessa prescrição e dessa interação medicamentosa com a dieta vem aí prejudicar o processo de evolução e desmame desse paciente dessa via alternativa, né? Então, acho que era mais isso que eu queria posicionar. Manda um salve para a doutora Solange também. Doutora Solange, sensacional, sensacional. E doutor Tobias, a gente vai sempre lutar aí pela melhor fórmula e pela melhor condição para otimizar o desfecho do nosso paciente, pode ter certeza. Obrigado, Audrey. Salva de palmas para ela também. Muito bem. Eu não li o desfecho do caso. Muito obrigado. Então, a gente viu que o seu Agenor estava... Muito obrigado. Estava em um momento anabólico da sua internação, onde a nossa atitude nutricional faz muita diferença. Nesse momento, ter uma ideia das reais necessidades nutricionais, atendê-las da melhor forma possível e associar o nosso tratamento ao de outros profissionais, como fono, físio, médico, é fundamental. Para que o seu Agenor volte para casa, adquira a mesma condição de vida que tinha antes da internação, que é o que, óbvio, nós e o seu Agenor queremos. E neste momento, apaga-se a luz do quarto e vamos para o ambulatório. Olha só, seu Agenor, como é bom ver o senhor aqui, o senhor está melhor. Já está até com a boininha já, muito bem. Ainda bem que está de casal, porque está frio mesmo hoje. Vamos lá, agora a gente vai para o último cenário. E aqui o caso é no ambulatório de oncologia. Esse é o mais difícil de eu ler, porque tem um monte de coisa aqui que eu não sabia falar. Mas vamos lá. O paciente, 55 anos, aliás, gente, passou-se um tempo, tá? Só para avisar que passaram-se alguns dias aí, e o nosso paciente, né, não é nem o seu Agenor. Para mim está escrito aqui seu Agenor, mas tudo bem. O paciente de 55 anos, sexo M, casado, engenheiro. Ai, pera. Fala só a primeira. O H. Como? Hipertensão, exato. Ele é hipertenso, mas está controlado. Está controlado. Ele teve um diagnóstico de tumor em parótida, submetido a parotidectomia total com conservação do nervo facial, mais linfadenectomia cervical. Nossa. Diagnóstico de neoplasia maligna da glândula parótida. Estágio clínico 4A. Esse eu acertei porque era um número grego. Ele fará tratamento concomitante com cisplatina semanal por 7 ciclos e radioterapia e MRT de 33 frações. Ele comparece ao ambulatório de nutrição com ASG PPP B10, perda de peso 2%, edema de mandíbula, diarreia grau 2, em uso de tiorfan. Na avaliação do consumo alimentar, paciente ovolacto vegetariano, com consumo médio calórico de 21 quilocalorias, né, por quilo por dia, e proteico de 0,5 gramas quilo dia. Na avaliação antropométrica, apresenta IMC de 32,6, compleição física grande, dinamometria de 58 quilos, força, perímetro da panturrilha de 43,4 centímetros. E hoje, gente, é o dia 1 do tratamento deste que não é o seu Agenor. Me desculpe, eu não li o seu nome na ficha. E aqui, no ambulatório, adivinha? Não é o Dr. Tobias! Uma salva de palmas, porque essa é a Natália. Certo? Mas, para não sei se é a alegria geral da nação, o Dr. Tobias também está vindo, gente. É isso aí.
Nós temos aqui o Agenor Antônio, eles são vizinhos, então ele preferiu ser chamado de Antônio. Tá bem? Natália, vem aqui um pouquinho. A gente está no escuro, senão você vem aqui. Ele não está escutando, não. Fecha a porta, tá? Tá bom. Deixa eu fechar, doutor. Por favor. Então, o serviço de oncologia me avisou que esse paciente viria aqui. É a primeira consulta dele com você, não é isso? Isso. Então, hoje, primeira consulta, doutor. Então, eles me avisaram que ele vai ter que fazer um tratamento com quimioterapia, radioterapia, ambulatorial. Então, eu já vim aqui falar para você o seguinte, cara gordo, né, gente? É gordo, um bitelão, né? Por favor, não me prescreva suplemento oral para ele, porque a gente é que paga. Na política do hospital, a gente paga todo o suplemento que o paciente usa. Vamos dar comida para ele e mandar ele para casa comendo, que é gordo, meu Deus do céu. Esse cara vai manter o estado nutricional, não precisa suplemento, por favor. Natália. Senhor Tobias, o senhor tem uns 5 minutinhos para a gente discutir o caso do senhor Antônio? 3. Tem? 3, está quase na hora da gente acabar o simpósio aqui. Então, vamos lá. Só repassando o caso do senhor Antônio, né? Ele tem um diagnóstico de um tumor em glândula parótida e, como o senhor bem disse, ele vai passar pelo tratamento concomitante de quimio e radioterapia, né? E então, como a gente viu no caso, ele tem um risco nutricional pelo instrumento de triagem que a gente faz aqui na clínica, tá? Ele chegou também com alguns sinais e sintomas que a gente sabe que vai impactar na trajetória do tratamento dele. Ele não consegue consumir arroz, feijão, batata frita, ele tem um edema de mandíbula, tá? E a gente sabe que na trajetória dele, com a radioterapia, ele vai desenvolver alguns sinais que vão comprometer essa ingestão alimentar dele. O senhor não acha? Eu acho que dar suplemento para ele, você vai gastar o apetite dele e gastar dinheiro. Vai tirar o apetite dele, não vai conseguir comer comida, vai tomar suplemento? Como é que ele vai comer comida? E olha que legal, na verdade, ele fez a cirurgia, ele passou até por uma intervenção que ajudou com que ele tivesse o mínimo de impacto possível. Porque a gente sabe que a trajetória de um paciente oncológico ela é uma jornada difícil, né? Então, ele já chegou com um preparo legal, e aqui eu pretendo, doutor Tobias, dar sequência a isso também. E aí, quando eu avaliei a ingestão alimentar do senhor Antônio, eu vi que, de fato, ele está comendo um pouco menos, porque ele tem edema de mandíbula, e um dado relevante é que o senhor Antônio ele é ovo-lacto vegetariano. E aí, quando a gente viu o consumo proteico dele, ele está consumindo 0,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E, com base nisso, outros dados também, a gente, como o senhor sabe, aqui na clínica a gente não tem aqueles instrumentos padrão ouro para a gente avaliar a composição do senhor Antônio. Graças a Deus, né? Então, eu usei, doutor, o básico. Eu usei a panturrilha, eu usei a área muscular do braço, o dinamômetro, que eu peguei emprestado com a Nutri da enfermaria. Então, assim, eu tentei usar as ferramentas que a gente tem e, realmente, quando a gente olha o caso do Antônio, tá lindo. Ele está ótimo agora, mas a gente sabe que o que ele vai enfrentar pela frente não é tão simples assim, né? E aí os estudos realmente eles dizem que quando a gente não tem um instrumento padrão ouro, a gente pode usar, na verdade, testes simples da nossa prática, teste de sentar e levantar, que avalia força em membros inferiores, o dinamômetro força em membros superiores, que são testes simples que a gente pode comparar o paciente com ele mesmo e, de fato, entender se a gente está conseguindo intervir e melhorar os resultados dele. E o que eu fiz para o senhor Antônio, na verdade, foi o básico. Eu otimizei a alimentação dele pelo que ele consegue comer, mas, mesmo assim, ainda a gente não consegue atingir o que é preconizado, doutor Tobias. Picanha para ele nem pensar. Ele não consegue, doutor. Né? Então, considerando isso, né, a gente trabalhou algumas estratégias que favorecem com que ele consiga se alimentar um pouco melhor, e eu instituí terapia nutricional oral inicialmente agora, porque ele está com um consumo proteico muito baixo. Então, eu coloquei um módulo de proteína, mas eu já aviso ao senhor que provavelmente na semana que vem a outra, a gente vai precisar de um suplemento hipercalórico, hiperproteico e talvez até enriquecido com ácidos graxos poliinsaturados, porque a gente sabe que esses indivíduos eles têm uma perda muscular importante que a gente tem que se atentar. E digo mais, doutor Tobias, a gente vai ter que restaurar, restabelecer e recuperar, né, a perda de massa muscular que provavelmente, mesmo a gente intervindo, ainda assim esses pacientes acabam tendo essa perda. E aí uma coisa que eu queria contar para o senhor, na verdade, eu tenho certeza que o senhor já sabe, é que
muitas vezes a gente negligencia casos como o senhor Antônio, né? A gente tende a olhar para pacientes só como o caso aqui do Steve Jobs, aquele paciente consumido, caquético, que precisa, às vezes, de um suporte para caminhar, e a gente entende, poxa, é só esse indivíduo aqui que precisa de suplementação, ou de um olhar mais específico. E aí a gente tem que olhar para os estudos e realmente ver que, para esses pacientes oncológicos, o principal problema nutricional que mais impacta o prognóstico deles é realmente essa perda de massa muscular, e que é muito negligenciada e que também existem nesses pacientes com sobrepeso e obesidade. Então, apesar do senhor Antônio estar bem agora, a gente sabe que ele vai encarar uma jornada que faz com que ele perca massa muscular. E ele tem o estadiamento 4, né? Então, a gente não sabe até que ponto a gente consegue estabilizar com esse tratamento. E, realmente, as tomografias, que é o que os oncologistas usam na prática clínica, são usados, na verdade, para a gente também estimar a massa muscular. Então, a gente pode ter indivíduos com a mesma massa muscular, mas com diferentes índices de massa corporal. E aí a gente tem que atentar a esses indivíduos também, exatamente porque esses pacientes, de maneira em geral, vão ter uma série de efeitos colaterais do tratamento que vão impactar nessa perda de massa muscular, além de trazer muito sofrimento emocional. E aí o que eu vi? Né? Esses pacientes, na verdade, que têm baixa massa muscular, eles têm maior chance de não tolerar o tratamento. E esse tipo de modalidade que o senhor Antônio vai fazer, na verdade, 1/3, doutor, não consegue ciclar o tratamento. E aí a gente entende também que a cisplatina, que é o medicamento que ele vai usar, é um medicamento hidrofílico, né? Então, parcialmente, ela é metabolizada também na massa muscular. Então, se a gente cuida da massa muscular do senhor Antônio, a gente consegue com que ele consiga ciclar. E aí eu fico pensando, poxa, será que o que é mais em conta? Né? Ele conseguir fazer um tratamento, ciclar e ter o resultado específico para a sua terapia, ou um suplemento inicialmente? Vamos ver isso. E olha esses dados aqui, que interessantes. Esses pacientes aqui, na verdade, foram 112 indivíduos que foram avaliados recebendo tratamento para tumores de cabeça e pescoço localmente avançado. Eles foram avaliados por tomografia computadorizada, que é o teste, né, que, na verdade, é um dos instrumentos padrão ouro para a gente estimar a massa muscular. E aí eles viram que, entre aqueles pacientes que tinham baixa massa muscular, havia uma diferença significativa clínica entre aqueles que toleraram e desenvolveram toxicidade dose limitante, ou seja, interromperam porque não toleraram. E aí, realmente, eles viram que aqueles indivíduos que tinham baixa massa muscular, eles recebem menos medicamentos, né? Então, quando eles estratificaram entre aqueles indivíduos que tinham mais toxicidade de dose limitante, eles encontraram uma sobrevida diferente, olha, uma sobrevida global completamente distinta entre esses indivíduos com mais ou menos massa muscular. E na radioterapia, semana passada eu fui conversar também com um radio-oncologista, e sabe uma coisa que ele me disse que eu achei bastante interessante? Ele me disse, Manoel, Natália, você tem que tentar favorecer o mínimo de mudança possível desses pacientes que vão receber radiação. Exatamente porque a gente, às vezes, tem que interromper a radioterapia no meio do tratamento, e ele me deu um exemplo que eu achei bem legal e guardei essa informação. É como se tivesse que trocar o pneu do carro andando. Ele está em tratamento, ele precisa ciclar, ele precisa concluir. E quando eles perdem peso e massa muscular, eles perdem também mudança geográfica. E isso pode alterar a eficácia do tratamento dele. Então, para a radioterapia, isso impacta muito também, doutor Tobias. E o que a gente fez, na verdade, é o básico. Eu tentei olhar e oferecer nutrientes em quantidade e qualidade. E, para isso, a gente tem que olhar o quanto o paciente consome, se ele consegue ter uma dieta hiperproteica, e, se possível, ainda a gente considerar nutrientes imunomoduladores, né, como, por exemplo, o ômega 3, que é um nutriente que diminui essa cascata inflamatória que esses pacientes vão desenvolver. E, de fato, revisões sistemáticas com meta-análise, elas mostram exatamente que, quando a gente precisa melhorar o peso, a massa muscular, essas combinações de suplementos que envolvem hiperproteico com ácidos graxos poliinsaturados, elas são superiores aos suplementos padrões, né? E por que eu já comecei, doutor? Na verdade, essa autora, ela faz uma analogia bem legal e que eu acho bastante oportuna, e que eu falo para o paciente. A gente tem que cuidar do músculo logo, cedo.
e ela faz uma analogia a uma floresta. Né? A gente tem que cuidar do paciente ou de uma floresta quando existe um pequeno incêndio florestal. Né? A gente sabe o quanto é difícil restaurar essa floresta ou essa massa muscular. E, no caso do Sr. Antônio, ele vai ter uma série de impactos que vão favorecer com que, se a gente não cuidar, ele vai perder. Né? E isso a gente sabe que, para a gente restaurar essa massa muscular ou essa floresta que seja, a gente pode levar anos. Né? No caso do Sr. Antônio, isso pode ser mais demorado. Então, o momento certo de intervir é agora, doutor. Tá? Então, por isso que eu fiz. E olha que legal, já que o senhor é tão preocupado com a questão dos custos, olha esses dados. Apesar das limitações metodológicas desse estudo aqui, eles acompanharam pacientes com câncer de cabeça e pescoço, eles fizeram uma análise retrospectiva de um N de 61 indivíduos. E eles buscaram, né, o desfecho desse estudo, na verdade, foi avaliar intervenções nutricionais precoces, né, e comparar entre aqueles indivíduos que recebiam ou não essas intervenções. E olha que legal, né? O grupo que recebeu intervenção, ele tinha menos perda de peso, menos mucosite grau 3, que é aquela mucosite que impede o paciente de dar sequência ao seu tratamento. E olha que legal, na verdade, eu trouxe esse estudo exatamente para mostrar o tempo de internação, que é uma coisa que impacta para a gente, né? Para o senhor que é preocupado com essa questão dos custos. Olha quanto tempo mais esses pacientes que não recebem intervenção ficam internados, 18 versus 12 dias. E aí eu fiquei pensando, caramba, quanto custa será esses dados, quanto custa internar um paciente de forma não planejada? A gente sabe que eles tratam, começam a ter mucosite, tem uma neutropenia, não consegue hidratar, não consegue se alimentar, tem uma neutropenia e aí ficam muitos dias internados. Né? Eu pensei, caramba, quanto custa isso, será? E aí esses dois estudos aqui foram bem legais, porque eles usaram, na verdade, a tomografia computadorizada, que é o padrão ouro para avaliar essa composição corporal, e olha a diferença que eles encontraram, doutor Tobias. Indivíduos que tinham baixa massa muscular, eles gastam até 3 vezes mais, $47.945 australianos. E o tempo de internação, olha como é diferente também. Então, eu acredito que esse custo ele é altamente relevante comparado a uma intervenção precoce. E o que a gente fez para o senhor Agenor nada mais é do que o que é preconizado, doutor Tobias. A gente avaliou precoce, a gente vai instituir terapia nutricional precoce, eu vou acompanhar o senhor Antônio semanalmente e depois a gente vai fazer também esse prazo de reabilitação dele. E aí, doutor Tobias, diante desse seu questionamento, que tal a gente propor um tempo de tratamento do senhor Antônio e aí, quando ele terminar, eu venho falar com o senhor o que a gente conseguiu? Combinado. Eu volto daqui a esse tempo, quando esse tempo terminar. Tá bom? Quanto vai ser isso? 30 dias? Acho que uns 30 dias, doutor. Então, tá bom. 30 dias a gente volta a conversar. Tá bom? Eis que passam-se 30 dias. E aí, pessoal? Quem que já está à frente desse desafio? Doutora Natália ou doutor Tobias? E aí, Natália, como é que ficaram as coisas? Olha, doutor, vamos ver o caso do senhor Antônio. Vem aqui para eu mostrar os dados que a gente tem. Como eu disse para o senhor, a gente só tem os dados de antropometria, de força, de funcionalidade, e olha que legal, a gente conseguiu com que o senhor Antônio conseguisse recuperar força, funcionalidade, né? Se a gente usar a panturrilha como indicador de massa muscular, a dinamometria como indicador de força, teste de sentar e levantar e caminhada como funcionalidade, a gente conseguiu ciclar o tratamento do senhor Antônio, devolvendo ele praticamente como ele chegou para a gente. Né? Então, isso é qualidade de vida, que é o que os pacientes oncológicos querem. Eles querem ter qualidade de vida e esses dados, na verdade, eles são, né, essa qualidade de vida, porque permite o paciente ter autonomia. E o mais importante, doutor, olha isso, ele conseguiu ciclar. Ele fez todo o tratamento sem interromper. Isso foi muito legal, exatamente para a gente mostrar que a nossa intervenção ela consegue favorecer com que o paciente consiga melhorar a sua tolerância ao tratamento durante a jornada dele. Então, isso é uma coisa que eu queria muito falar para o senhor. Então, Natália, o que eu vou falar para você? Não tenho palavras. Mas
tenho algumas. Eu quero dar os parabéns para você e para a sua equipe. Vocês são pessoas que sabem o que fazem, sabem o que falam, porque estudam e porque são dedicadas. E essa é a única maneira de vocês conseguirem respeito frente a outros profissionais como eu ou outros profissionais de saúde. Então, parabéns para vocês. Vocês são um time de alto nível que trabalha sincronizado e eu estou muito agradecido de ter vocês no meu hospital. Vou aumentar o salário de todo mundo. Aê! Até que enfim, doutor Tobias! Nossa, não aguentava mais. Meu Deus. Obrigado, viu? Obrigado, senhor Antônio. Se não fosse o senhor aqui também, a doutora Natália, olha, eu queria dizer que, assim, a parte do salário nem me importo. Se quiser manter o salário, não tem problema nenhum. Agora, pelo amor de Deus, ele deu o braço a torcer. Obrigado, doutor Tobias. Aliás, gente, uma salva de palmas para a doutora Natália e doutor Tobias também. Que fique bem claro, agora eu vou fazer a sua defesa. Doutor Tobias não é assim. Ele não é o doutor Tobias, gente. Não sei se falaram, mas ele não é, né? Mas tudo bem. Então, agora as mensagens finais daqui, ó, do caso de oncologia. Pacientes com sobrepeso e obesidade precisam de cuidado com foco em saúde muscular. Importa oferecer nutrientes em quantidade e qualidade adequadas para preservar e apoiar anabolismo muscular. É necessário intervir precocemente para prevenir a perda de massa muscular. E o cuidado nutricional precoce e contínuo pode otimizar a tolerância ao tratamento antineoplásico, como a doutora Natália bem colocou, e colocou em números, o que é muito mais importante. Tenham em números em mãos, esfreguem na cara de quem precisa esfregar, porque, né, é isso aí. E aí, acho que ficou claro que tivemos uma vencedora lá no quarto, né, na UTI, uma vencedora aqui no quarto, uma vencedora aqui no ambulatório. E mensagens finais para vocês. Porém, quem vai falar antes de mim, Mari, volta ao palco. Volto aqui. Eu queria agradecer imensamente, doutor Tobias, Paulo Ribeiro, por favor, aqui no palco. Obrigada. E agradecer também as nutricionistas reais, Aline, Miriam e Manuele, por favor, aqui no palco. Atrizes. Atrizes, os nomes reais aqui.